Shalom, shalom a todos. Soforai Tovim. Que Yahweh nos abençoe. Em nome do Mashiach Yahushua. Nós vamos fazer hoje mais um vídeo antigo sobre um ensino muito importante sobre como que nós vamos agir nos dias do fim. Eu queria deixar, antes de fazer esse vídeo, uma consideração aqui para que as pessoas possam entender, né? Eu tenho analisado muitas coisas que têm acontecido nesses mais de 2 anos que eu comecei a fazer esse discipulado israelita, e aí através da internet a gente tem despertado em muitas pessoas o desejo de conhecer a Torá. Então eu entrei num meio virtual que praticamente eu não tinha essa habilidade de lidar com isso. Então, assim, eu tenho as minhas convicções sobre a importância de estar se utilizando de uma rede virtual, de vídeos para fazer, mas eu sempre fui mal entendido sobre a internet. Então, eu fiquei analisando muitas coisas sobre muitas pessoas que entraram em contato comigo, pessoas que têm canais de internet, como o meu canal, só que assim a diferença é que eu não vivo desses canais, né, para poder estar tendo uma espiritualidade, é, reunindo com pessoas. Eu utilizo essa ferramenta para ensinar as pessoas que existe uma verdade nas escrituras, que é a Torá, e eu mostro para essas pessoas que estão vendo esses vídeos a necessidade delas de estarem se reunindo, que nem nós temos um grupo no mundo inteiro, pessoas que se reúnem em casa, pessoas que se reúnem em congregações israelitas. Então, assim, nós não somos um grupo virtual, né? Então é isso que diferencia, talvez, os meus vídeos das outras pessoas que fazem vídeos em canais. Então, assim, eu tive muitas pessoas que entraram em contato comigo, pessoas que, através do Ruach, do sopro do Criador, foram despertas para conhecer a Torá. Eu fico muito feliz por isso. Canais aí da internet, tem o canal do Afonso, tem o canal do Neemias, que eu comecei lá atrás, tem o Humberto, tem um monte de gente aí que está entrando em contato, porque eles estão falando que a Torá realmente ela é o foco, né? Então, assim, eu sei que quando a gente fica muito tempo conversando, principalmente por quem utiliza WhatsApp e quem utiliza vídeo, é diferente de você estar conversando pessoalmente, porque você tem que se expressar de uma forma diferente. Por exemplo, no WhatsApp você vai digitar alguma coisa para as pessoas, elas criam uma história na cabeça que não é aquilo. Então, por isso que eu sempre falo, olha, a melhor forma de estar conversando é estar conversando pessoalmente. Então, assim, essas pessoas todas que tiveram essa bênção de conhecer a Torá através desses ensinos que eu estou dando aqui, são pessoas, assim, que eu acredito que estão sendo despertadas para a Torá, né? Então, só que existem diferenças muito grandes de coisas que a gente poderia estar conversando pessoalmente e, de repente, a gente não conseguiu se expressar por vídeo. Então, assim, eu sempre digo, né, até é chato ficar falando sempre, que eu não gosto de ficar fazendo vídeo na internet. Essa expressão que eu sempre uso é porque as pessoas só se utilizam disso para pôr em prática a sua espiritualidade. Quer dizer, as pessoas ficam somente ali. Então, a maioria das pessoas que estão retornando, eu já notei, pessoas que nunca tiveram canais de internet, que frequentavam igrejas, que frequentavam templos, que eram de religiões, as pessoas tinham um convívio mais próximas umas das outras. O que tirou essas pessoas desses lugares é a mentira e o sistema religioso que viola as escrituras, a Torá. Então, não é que as pessoas se reuniam que isso estava errado, era o sistema que estava errado. Então, eu vejo diferenças de pessoas que estão hoje fazendo vídeos de internet que nunca tiveram um relacionamento com pessoas dentro de uma igreja evangélica ou dentro de um lugar
para aprender as escrituras, uma congregação, um seminário, pessoas que tiveram assim uma convivência com, ainda que fosse errado muitas coisas, mas existia sim um vínculo entre elas, né? A unidade, o relacionamento umas com as outras, as crianças aprendendo juntas, o círculo que nem muitas igrejas têm das mulheres se reunirem, de fazer oração, de fazer reunião para as mulheres, do culto propriamente dito, onde as pessoas se reúnem, escutam a palavra através do líder, ou seja lá quem está ensinando ali. Então, esse modelo, não é que esse modelo está ultrapassado e é um modelo errado. É porque as coisas que se introduziram nesse modelo são ensinos errados. Então, assim, há uma diferença de pessoas que estão fazendo vídeos pelos canais, que eu já conversei com a maioria deles, que muito poucos desses que eu conheci, frequentavam um lugar, tinham um vínculo, tiveram um chamado ali naquela igreja efraimita, onde eles conheceram o Criador, ainda que fosse pelo nome de Jesus, por Deus, pelas Escrituras, João Ferreira de Almeida, não importa. Ali foi uma forma das pessoas estarem conhecendo o Criador, como você vê lá no livro de Gênesis, José do Egito, que quando Faraó mudou a identidade dele, a roupa dele, a língua dele, ele falava a língua egípcia, não falava mais o hebraico, e ele era conhecido no Egito. As pessoas todas no mundo inteiro que foram buscar a salvação, que era comida, foram buscar através de Zafenat Paneah. Então eles não iam buscar lá um hebreu, eles não iam falar lá hebraico, eles não se vestiam como israelita, eles não viam José daquela forma, Yosef ou Yahusef, né? Que é o filho de Jacob. Então, assim, eu nunca, talvez por não estar conversando pessoalmente, talvez as pessoas interpretam errado o que eu quero falar, por isso que é muito difícil você se expressar pela internet, não é qualquer pessoa que consegue me expressar. Talvez eu tenha essa dificuldade de não conseguir me expressar direito do que com pessoas presenciais. Por exemplo, nós temos reuniões todo Shabat em casas do nosso grupo aqui no Paraná, e inclusive em outras partes do Brasil e do mundo também. As pessoas se reúnem, estudam a Torá, elas louvam, elas conversam. Então é uma coisa íntima, olho no olho, entendeu? Não é uma coisa só virtual que as pessoas ficam atrás daquilo, procurando digitar aí na internet, qual que é o vídeo que eu vou ver agora, qual canal que eu vou ver agora. Se a pessoa tiver essa mente voltada para isso, ela não vai entender, porque ela nunca passou pelo movimento efraimita, ela nunca congregou, nunca foi numa igreja. Então as pessoas que conhecem, já tiveram um relacionamento dentro das igrejas, elas dificilmente conseguem ficar só vendo vídeos. Por quê? Porque elas sabem nas escrituras que existe uma congregação, que as pessoas se congregam, que existe uma liderança em estudos, né? Principalmente quando entra a Torá, ela aprende que você aprende os mandamentos todo Shabat, todo sétimo dia da semana, o sábado, onde as pessoas se reúnem, onde as pessoas estudam hebraico, onde as pessoas leem a Torá, onde as famílias se interagem, as crianças se interagem, as pessoas conversam umas com as outras, e tem uma unidade focada nesse objetivo de conhecer o Criador. Agora, quem nunca frequentou uma igreja, e nunca foi efraimita, ou aqueles que eram católicos que não iam para a igreja, ou aqueles que nunca foram para a igreja nenhuma e estão fazendo vídeos hoje, eles não conseguem entender quando a gente fala que a nossa expectativa, o nosso desejo de se reunir com as pessoas, de estar juntos com as pessoas, de estar trocando experiências com as mães, os pais com os pais, crianças que nem. Quando vem pessoas aqui em casa, tem filhos da idade do meu pequenininho de 3 e até o meu mais velho de 14, é muito gratificante porque eles têm uma convivência. Então, quando não se há uma convivência numa comunidade onde há famílias reunidas, fica tudo abstrato, fica vazio. Então, assim, eu queria deixar bem claro que
que muitas coisas que acontecem, essas discussões, essas intrigas, esses debates, eu não queria passar essa imagem que eu tô nesse mesmo barco. Talvez eu entrei de gaiato no navio nesse barco e infelizmente eu não soube me expressar sobre essas diferenças que nós temos e muitas pessoas talvez se chatearam, né? Pessoas que indicavam o meu canal, você vê aí o canal do Afonso, do Nemias, do Humberto, pessoas que me ligavam, entravam em contato comigo e de repente por um ensino diferente ou por uma forma de crer de alguma forma, as pessoas já a gente cria aqui aquela, entre aspas, disputa, ou não concordam com o outro, ou dá discussões. Então, eu não queria fazer parte desse bolo, entendeu? Eu não quero ser conhecido por ser mais uma pessoa que está discutindo com pessoas, que menospreza as pessoas. Jamais. Eu quero ensinar a Torá. Meu chamado é ser missionário. Eu sou um shaliach, um enviado. Desde que eu saí de São Paulo, há muitos anos atrás, que eu falei para o Criador, olha, ninguém ensina a Torá para efraimitas, igrejas, ninguém vai até os lugares, nas cidades, nos estados. As pessoas só vão onde tem grana, onde tem capitais grandes, e eu não. Eu fui para sertão do Ceará, sertão da Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, fui descendo por Minas, fui descendo pela Bahia. Então eu fui em lugares que eu não tinha nem celular direito, nem internet. Eu convivia com pessoas assim, olho no olho, e falava do Criador olho no olho. Então eu sei que muitas pessoas se frustraram, principalmente quem estava dentro da igreja, com líderes, né, que enganaram. Mas eu quero dizer que a forma, esse sistema, esse alicerce de reunião com as pessoas, estarem juntas, próximas, congregando umas com as outras, aprendendo com os mais velhos, com as mais velhas, as anciãs, as crianças aprendendo, vendo a diferença de um pai que corrige o filho e o outro que não corrige, eles vão interagindo um com o outro. Então, assim, eu queria deixar bem claro que todas essas pessoas que indicaram o meu canal, aí, esses irmãos, que a gente não tem nada contra essas pessoas. Eu nunca pedi merchan de ninguém, que nem o pessoal fala por aí. Faz um merchan pra mim aí, curte aí, vai lá no canal do cara e se inscreve por alguma coisa. Poxa, a minha visão sobre isso é, se você quer aprender sobre a Torá, e você vê pessoas sérias ensinando a Torá, se for a única forma para você aprender como é a internet, você faça, mas não fique ali sempre. Que nem muitas pessoas conhecem a minha história, sabe que o meu instrutor eu nunca ouvi pessoalmente. Quando eu falo que eu deixei tudo para aprender com o meu instrutor nos Estados Unidos, talvez as pessoas entendam que eu saí do Brasil e fui para lá. Mas quem sabe que mora aqui comigo, me conhece há mais de 20 anos, sabe que eu nunca vi o meu instrutor pessoalmente, e sim só por telefone, por e-mail e agora pela rede social. Entendeu? Porque eu nunca tinha essa oportunidade de estar indo para os Estados Unidos, além de ser caro e eu não ter condições financeiras. Inclusive, até meu instrutor quis vir aqui algumas vezes para querer conhecer a gente e divulgar a Torá. Só que eu falei, poxa, vai vir uma pessoa gastar um dinheiro desse para vir no Brasil, para ensinar meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, porque a gente tem grupos no Brasil inteiro, né? Então, assim, pessoas que estão aprendendo, pessoas que estão começando agora. Então, a gente queria fazer o quê? Qual foi o meu projeto nesses anos, antes de vir com o meu instrutor, que vai vir para o Brasil? A gente vai estar marcando depois que tiver esses grupos de ensino, esses alunos aprendendo. Nós termos um foco em cada cidade, em cada estado, onde as pessoas vão se reunir como se fosse uma congregação, cada Shabat na casa de alguém ou num lugar onde as pessoas podem se reunir. Lógico, não pode ser onde o lugar tira a privacidade, etc. todo, né? A gente não pode também confundir essas coisas. Tem que ter um lugar prazeroso para as crianças se divertirem. Não pode ser como a gente começou lá atrás, se reunia num salão lá em São Paulo de 5 por 7 e as crianças tinham que ficar quietas no corredor. Não pode, elas têm que curtir esse momento de estudo de Torá, mesmo não fazendo parte ali dentro. Porque tem coisas que você sabe que é só para o homem
e a mulher que tem crianças, ela não tem como participar, ela tem que cuidar, o ministério dela, de cuidar das crianças. Então, assim, eu quero fazer o quê? Com esse discipulado, que aumentou grandemente, inclusive até por esses irmãos que indicaram muitas pessoas que querem aprender a Torá, e eu tenho visto a maioria deles que tem um desejo de se reunir. Então, talvez diferente das pessoas que estão ensinando, ou por muita decepção, que eles não querem se reunir, não querem ter liderança, eu até entendo isso sobre essas pessoas, mas as pessoas que vieram de uma congregação, de uma igreja, eles conviveram juntos. E ele vê nas escrituras que quão bom e agradável que os irmãos habitem e vivam em comunhão. Então é impossível você chegar por uma pessoa que conviveu no ambiente familiar com pessoas, ainda que fosse na igreja, e dizer para ele que aquele lugar lá agora, ele nunca mais vai congregar, vai ficar na casa dele sem fazer nada, só lendo ali na casa dele, só se reunindo com a família dele. E de repente, cada milênio chama um visitante ali, e viver só de vídeos. Eu tenho certeza que 90% das pessoas que estão entrando no meu canal, 90%, 10% talvez nunca frequentaram igrejas. Essas pessoas têm o desejo de se reunir. Então, por que eu vim fazer esse vídeo hoje? Eu quero dizer que eu agradeço sim a essas pessoas, o canal do Afonso, o canal do Neemias, o canal do Humberto, esse pessoal, ainda que a gente não tenha a mesma fé, a gente não tenha a mesma visão em algumas coisas, eu não posso fugir da Torá. Então eu não posso forçar também que as pessoas de um dia para outro possam entender como eu, porque eu demorei e estou aprendendo ainda nesses quase 20 anos. Não esqueça que o ciclo de Torá para se aprender é a cada 7 anos. Então, assim, se a pessoa não tem um ciclo de Torá com um instrutor, com pessoas instruindo ela, né, de um grupo nazareno, netzarim sério, então as pessoas não vão conseguir entender isso. Então, assim, mesmo com tudo isso, eu quero agradecer esses canais, esse pessoal aí que indicou, porque eu não estou fazendo propaganda minha, eu estou falando da Torá. Então, se você quiser entrar nesse meu canal, que você vai aprender a Torá, já valeu a pena. Então, eu vi sinceridade em muitos desses irmãos que estão ensinando, ainda que tenha diferenças, das pessoas aprenderem. Então, assim, fica o meu shalom para essas pessoas aí, né? Para que eu não me expresse de forma errada, porque eu não consigo me expressar bem por internet, falando assim, né? Que a gente passa uma visão diferente, não tem nada a ver com o que a gente está falando pessoalmente, então é difícil. Então, assim, eu agradeço as pessoas que indicaram esses canais, que ainda estão indicando, e eu não estou preocupado com venda de nada. Toda a renda que nós vendemos os livros é para a obra missionária. Eu tenho meu trabalho, eu trabalho vendendo livros, dando palestras e etc. Então, assim, eu não sou uma pessoa que vivo que nem os efraimitas, né, de dízimos e ofertas de ninguém. A gente ensina sobre o macê, sobre a tzedakah, né, o dízimo e oferta, mas não numa visão da igreja. Então, que a gente tenha shalom nesse movimento de restauração, e eu quero deixar bem claro, que se você quiser entrar para ouvir os vídeos do meu canal, o discipulado, você vai ser ensinado a estar se reunindo com os irmãos, aprendendo com os mais velhos, com a liderança, aprendendo com mulheres mais velhas, suas crianças, ensinando as crianças mais novas, porque o pai ensinou. Enquanto não tiver essa união, enquanto não tiver essa preocupação de eu olhar todo dia para os meus 4 filhos e falar, puxa vida, com quem que eles vão se relacionar, com quem que eles vão casar, quem são os amigos dele, então nós não temos referência. Você que está aprendendo a Torá está sozinho. Então é isso que eu queria mostrar para essas pessoas que estão fazendo vídeo pela internet, que se elas não se reunirem no modelo israelita da Torá, dos nazarenos, do Mashiach e Yahushua, para que se unem as pessoas, para que todo mundo aprenda junto, infelizmente não vai dar muito fruto, né? Então, você que quer aprender e ser um discípulo de Yahweh, do Mashiach, através de um instrutor aqui da terra, seja eu, ou seja quem for está ensinando a Torá, você tem que pegar o currículo dele dentro da fé israelita e ver o que ele
ensinou, porque você vai pegar um currículo de gente que era de igreja, infelizmente, aqui na nossa empresa, entre aspas, não tem como pegar mais essas pessoas, porque a gente já viveu nesses ambientes de igreja. Então, não adianta você vir com um currículo lá da igreja, querendo entrar numa empresa israelita, porque não vai bater. Os seus ensinos da igreja com o ensino da Torá, das escrituras, não vão bater. Então, eu já fiz esse vídeo aqui, inclusive em canais de irmãos aí, do Neemias, eu já fiz, foi uma bênção. Eu não sei se está esse vídeo no ar dele, eu não sei se ainda está lá, mas eu vou colocar esses vídeos, que eu já fiz bastante vídeos em canais, principalmente do irmão Neemias, para que as pessoas vejam, numa ótica israelita, o que nós estamos fazendo. Por exemplo, eu vou falar hoje sobre esse assunto, sobre Moshav. Então, quando eu falo sobre Moshav, ensinando vocês, eu estou vivendo a Moshav. Nós estamos trabalhando para levantar a Moshav. A gente não está só mostrando que existe uma Moshav para se reunir e não tem lugar, e não tem um projeto, entendeu? Que é o contrário do que infelizmente acontecia. Que você vai ensinar alguma coisa em outros lugares, as pessoas não têm a Moshav. As pessoas nem sabem o que é Moshav. As pessoas, infelizmente, elas não querem mais se relacionar com as outras. Porque hoje em dia, se você vê como que era o ensino israelita, mesmo na época do templo que foi destruído, existiam os fariseus, saduceus, essênios, etc. Até uma certa forma eles viviam juntos. Depois, quando o negócio estourou, alguns saíram. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte, a pessoa ensina, ela está ali num raciocínio dentro das escrituras. E ela nunca teve um discipulador. Ela nunca aprendeu a Torá. Ela nunca estudou hebraico. Ela nunca conviveu no meio efraimita. Então ela vai tentando fazer o quê? Aprender as verdades digitando no YouTube ou no Google sobre um assunto. Aí ela pega um assunto e tem milhões de gente ensinando. E ela não vai na Torá para ver se aquilo tem base histórica, base escritural, se tinha origem dentro da comunidade israelita. Então as pessoas vão ensinando coisas na internet que muitas coisas eles acham que é dessa forma e não é. E aí, por causa dessa única coisinha, as pessoas já cortam, as pessoas já elas se distanciam, não querem mais se unir com as outras. Aí fica esse negocinho assim, agora eu vou deletar você do meu canal e eu vou entrar num outro canal. Puxa, isso é uma palhaçada, me desculpa, isso é uma baboseira tão grande, porque nós como israelitas precisamos nos unir. E aí a Torá, quando você está ali naquele intuito de toda a família e os filhos, vamos nos reunir, nem o projeto que a gente tem aqui, famílias estão vindo, alugando casas, chácaras perto uns dos outros, para que a gente se reúna todo Shabat e a gente tenha uma convivência mais próxima, ainda que eles vieram de ensinos diferentes, de práticas diferentes, de teorias diferentes, se eles querem a Torá, eles têm que se focarem que eles precisam de mim e eu deles. Então nós somos uma família. E quando quebra o pau na família, a gente quebra o pau, mas estamos juntos. Agora, o que a gente está vendo por aí é o quê? As pessoas estão ensinando qualquer coisinha diferente da outra, já são cortadas. Isso é o que eu recrimino. É isso que eu vou pegar de pau sempre. Eu não vou poder passar a mão na cabeça de quem for quando ele sai de um ensino da Torá. Principalmente aqueles que saem de um ensino da Torá por algo que parece ser, que sim, isso dá a entender que é verdade, se ele nem tem certeza que é e que não é. Aí ele criou uma alahá, que é, se você for aprender sobre o alahá, o caminho, a forma de seguir, toda a congregação, ela tem um alahá. Por exemplo, lá na congregação Nazarena, em Atos 15, eles se reuniam para saber o que eles iam fazer em relação a vários assuntos. Então eles criaram um caminho. Vamos fazer o seguinte, existem 4 coisas que eles vão ter que fazer, os que estão se convertendo, gentios, que eram efraimitas das 10 tribos. Carne sufocada a ídolos, idolatria, prostituição e tinha mais uma coisa lá que eu não me lembro. Então, eles pegavam o que mais eles faziam de errado, eles mostravam na Torá que aquilo estava errado, e eles se focavam exatamente naqueles 4 pontos da Torá. Aí o que acontece? As pessoas ensinaram que só aqueles 4 pontos, o sangue sufocado, tá? Carne sufocada, não pode comer sangue, prostituição e adultério.
né? Idolatria, fala lá, aquelas 4 coisas que falam em Atos capítulo 15. Então, eles não pegavam a Torá e jogavam tudo para fora e só ensinavam 4 coisas. Então você não pode fazer isso, você tem que focar no que mais nós precisamos mudar. Esse é um alahá, esse é um caminho. Então eu vou te mostrar um caminho hoje, que é um caminho diferente dos nazarenos, que é a Moshave, que é a única solução para os israelitas nos tempos do fim. Eu vou fazer isso em 2 vídeos, para que você possa meditar com calma, tá? Então, Moshave, em Israel, nós vamos ter várias Moshavim, que é plural de Moshave. O que é uma Moshave? É uma congregação, é uma comunidade agrícola. Você vê aqui, ó, as pessoas moram numa congregação, ali eles fazem até circular, né? Aí vai ter até gente que vai falar assim, poxa, isso aqui deve ser, ó, um monte de paganismo, um círculo que lembra não sei o quê. Vai ter bitolado para tudo. Então, você fica esperto, porque as pessoas se focam mais nisso do que na mensagem da palavra. Eles fizeram esse modelo de Moshave em Israel porque ele é mais próximo um do outro. Ele tem 2 ruas só, que é uma que vem aqui, ó, de outras cidades, passa no meio de todas, e um círculo onde todas as pessoas vivem em volta desse mesmo círculo, e cada pedacinho delas existe plantação, e existe a escola israelita, e existe tudo. Em Israel é assim. Isso é uma Moshave. Aqui no Brasil, talvez não agora, espero, muito difícil isso, né? Isso precisa ser um bairro inteiro, né, israelita, muito dinheiro e etc. Mas o que nós estamos fazendo? A gente está morando em áreas rurais e alugando chácaras próximas. Tem pessoas que são de outra fé e etc. E cada um se reúne na casa das pessoas, até a gente ter uma terra para que a gente faça isso daqui, ó. A gente tenha as pessoas reunidas nessa mesma terra, trabalhando nos mesmos lugares, cada um, ó, com a sua divisa, ninguém atravessando a divisa de ninguém, ninguém sendo entrão na casa de ninguém, ninguém querendo mandar na casa de ninguém, mas existe uma norma. E a norma aqui é a Torá. É a Torá que vai legislar numa Moshave, nessa congregação. Então, esse estudo que eu vou fazer hoje é sobre a congregação nos últimos dias, das pessoas que estão se reunindo, estão saindo de religiões e não querem ficar em casa, atrás de computador, só vendo vídeo. Eles querem continuar com um vínculo familiar. Eles querem se unir com famílias. Eles querem ter a Torá e eles querem falar assim, olha, eu quero aprender. Para mim aprender, eu preciso de um instrutor. É essa visão para que essas pessoas estão entrando no meu canal. Se você está entrando aqui por indicação de outras pessoas, só por ver vídeo e não querer colocar isso em pró na sua vida, vai ser um ensino vazio. Porque a Moshave é você reunir famílias e você salvar a sua descendência. Os anciãos, os mais velhos, os patriarcas das famílias, se reúnem com os outros patriarcas, as matriarcas, e eles fazem uma comunidade onde todos ali um ajuda o outro. Entendeu? Eles comem tudo ali kosher, sem veneno, sem transgenia, entendeu? A escola é no nível israelita, não é escola pagã, entendeu? A medicina é uma medicina natural, você não tem como fazer a medicina tradicional e muitas coisas que você não concorda. Então aqui é permitido fazer isso. Então, talvez no Brasil será mais difícil fazer isso, mas lá em Israel é permitido. Então, quem sabe um dia Yah se compadeça do nosso povo, né? E que a gente tenha uma oportunidade dessa de ter a liberdade de seguir o Criador com o governo respeitando. Não sei se isso vai acontecer no Brasil, acredito que não, mas enquanto estivermos aqui temos que fazer alguma coisa. Então a Moshave é a única solução, a Moshave é congregação agrícola, é única solução dos últimos tempos, para que você não perca seus filhos, não perca sua família e eles não caiam naquela maldição de 3 gerações, né? Então você vai ver aí nos 10 mandamentos, aquele que guarda os mandamentos, ele tem até 1000 gerações abençoado. Aquele que viola e persegue, até 4 gerações são malditas. Então, quer dizer, eu passei por uma geração dessa, os meus familiares antigos violarem a Torá, e por uma infinita misericórdia, na 4ª geração em mim, quebrou. De toda a minha família, de italianos, de espanhóis e portugueses, só eu que estou resgatando essa origem israelita. Então, irmãos, eu não quero que eu passe uma visão que
só existe eu ou o meu grupo, só o meu ensino que é a verdade, tá? Nós estamos caminhando, tentando ser luz para as nações, para os goim, dentro da Torá. Porque a gente segue uma liderança, segue instrutores, ainda que não seja um instrutor, como eu disse para vocês, que o meu instrutor está nos Estados Unidos, mas com esse discipulado que nós estamos fazendo aqui, o discipulado israelita Netzarim, quando tiver formado depois de 3 anos e meio até antes, ele vai vir para cá e nós vamos estar fazendo palestras em cada cidade, alugando lugar para que os nossos instrutores, pode vir instrutor da Austrália, da Inglaterra, da África, da Índia, dos Estados Unidos, vários tipos de instrutores que a gente pode entrar em contato, né, a gente fazer uma vaquinha aí, trazer e ajudar, né, na vinda dessas pessoas, para que a gente visite esses grupos e receba essas instruções de pessoas que são colocadas por Yahweh para estar instruindo. Então é isso que é o nosso chamado, tá? O meu chamado não é ficar só aqui fazendo vídeos para você só ficar vendo na sua casa. Se os meus vídeos não incomodar você, para que você saia do seu ambiente cômodo aí, na sua vidinha na cidade, para salvar sua família, olha, desculpe, com todo o respeito, você perdeu tempo vendo o meu canal. Mas se você não estiver entendendo que eu estou falando aqui para você utilizar essa minha ferramenta, para você se reunir com os irmãos, se você não entender isso, aí não tem como a gente estar fazendo a restauração dos últimos dias de Yehudá e Efraim, tá bom? Mas eu tenho certeza que até esses irmãos que hoje têm essa dificuldade de se reunir, dificuldade de ser instruídos, de ter liderança, eu tenho certeza que Yahweh, dependendo da forma, do andamento, que um dia eles podem acordar. Então, se depender de mim, eu quero ajudar e não quero ser uma pedra de tropeço para essas pessoas, tá bom? Então, que Yahweh abençoe vocês que estão indicando o meu canal, que estão mostrando a Torá, né? Quando você indicar meu canal, fala, ó, o Yahusef tem um canal lá, que ele quer que as pessoas se reúnam, vivam em comunhão, saiam do rede virtual, saiam de sistema religioso, saiam dessa medicina convencional, saia desse sistema de cidade, né? Saia desse ensino de cultural, para que a gente forme uma nova geração para os nossos filhos, netos e bisnetos, para que quando estiver vindo a perseguição dos últimos dias, os tempos finais, que vai vir todas as pragas que vão acontecer, que eles estejam preparados, ok? Então, vamos começar esse estudo aqui sobre a Moshav. Você vê que ela é uma cidade aqui lá em Israel, né? Ela tem umas que tem vários formatos, essa aqui é redonda, para que eles fiquem mais próximos uns dos outros e tenham um acesso mais fácil uns com os outros, entendeu? É assim que teria que ser. A gente ter acesso uns com os outros. Esse estudo foi elaborado pelo Ari Fernando Palacios, que é um irmão da Colômbia, de Tulua, que tem uma mochave numa montanha já faz 8 anos. Eles vivem numa montanha com 4 ou 5 famílias, se eu não me engano. Acho que vocês têm mais agora, mas talvez deve ter umas 6 ou 7, eu não me lembro mais. Eu lembro que na época tinha 4 e ia ser 5. Mas quase 10 famílias lá nessa montanha, que eles se reúnem. E foi esse irmão que veio da Colômbia, lá na congregação em São Paulo, onde eu tinha, que ele trouxe esse ensino da Torá sobre a última revelação da Moshav dos últimos tempos, que é a congregação agrícola, que estão distorcendo, que é aí que eu não gosto, que as pessoas distorcem. A Moshav, você não pode comprar uma terra e ficar sozinho. Uma Moshav, você tem que viver em comunidade. Porque se você for estar numa terra sozinho só com seus filhos, eles não vão ter com quem se relacionar. É muito bom? É. Você vai comer coisas boas? Vai. Você vai ter uma vida melhor? Vai. Mas onde está a comunidade? Onde estão as 12 tribos se reunindo? É isso que eu falo. Não adianta você querer comprar terra e ficar lá e estocar alimento sozinho, se você não tem uma instrução, irmãos, irmãs, pessoas, anciãos, para se juntarem com você e somarem forças na época da perseguição. Sozinho você não vai conseguir, tá bom? Talvez é dessa forma que talvez você vai entender o que eu estou falando, né? Não quer dizer que é inútil você ter uma terra, mas sozinho não vai dar em nada. Você vai só ter algo bom para você momentâneo, mas seus filhos que vão crescer vão sair e vão casar com gente lá de fora. E não vai adiantar nada. E não vão estudar, não vão ter convívio, sua esposa vai ser solitária, você vai ser solitário, e a gente vai ficar o quê? A ver navios, como dizia um ditado israelita lá de Portugal, né?
Então vamos lá, deixa eu aumentar agora aqui. Todarabaiá, que esse ensino possa mostrar para vocês a importância da unidade, tá? Todos vocês que querem viver unidos, viver em família, tirando as diferenças, as bitolações e etc., que a água tire isso, que a gente não consegue tirar, que você entenda sobre a Mochave, a congregação agrícola dos últimos dias, tá bom? Em todas as eras, o povo de Israel sempre viveu em Mochavim, comunidades agrícolas, onde todos aprendiam com o ancião, patriarca ancião, a obedecer a Yahweh Elohim e terem tudo em comum, né? Lógico, cada um com a sua divisa, mas eles viviam em comunidade, ninguém passava fome, ninguém passava dificuldade, ninguém tinha... não era um capitalismo onde você vê um cara lá em Gianópolis numa mansão e do lado de cá numa favela, não. No Amochave todo mundo vive de uma forma única. Lógico, cada um tem condições de plantar mais e vender mais, ele tem mais bênção. Aquele que é mais simples e está acostumado a ter pouco, ele vai ter pouco. Mas ali dentro da comunidade eles são um. Ninguém é melhor que ninguém. E isso é ter tudo em comum. Que as pessoas distorcem em Atos 2. Diz que a sua roupa tem que ser minha, o seu carro tem que ser meu, a sua casa tem que ser minha. Não é isso não. Ali eles eles seguiam a Torá, que não podia tirar as marcas das divisas das terras, e cada um tinha sua vida, mas eram um, ninguém ali sofria, entendeu? Ninguém ali era rejeitado. Isso é ter como se tudo fosse em comum. Casaram em família, ó, e plantavam suas sementes numa terra sem adubos químicos e agrotóxicos, sem sementes transgênicas, criavam seus animais da forma kasher pura, né? A forma de criar o animal, para sua alimentação, sem tratar seus animais com desprezo e hormônios, e o mais importante de tudo, né? Vacinas e etc, que as pessoas, que esse sistema obriga os animais a fazerem esses certos tipos de hormônio, de vacina em animais que destrói, né? E nem que vê pessoas falando assim, poxa, você não pode tomar leite porque o leite faz mal, etc. Peraí, você não pode tomar leite, vírgula. Natural você pode tomar leite. Mas se você toma um leite de uma indústria que tem essas vacas num sistema de escravidão, que não é uma forma kasher, por mais que você possa tomar leite, aquele leite não é uma forma pura. Ele é impuro. O leite em si não tem problema nenhum. Mas quem cria e a forma com que eles fazem aquela extração de leite é errada. Tá entendendo? Então o problema não é o leite, o problema é como que a sua vaca é criada. E se não for numa terra, você não consegue. Ó. Criavam seus animais kasher para sua alimentação, sem tratar seus animais com desprezo, hormônios e, o mais importante de tudo, os pais e os anciãos mais velhos ensinavam suas crianças no caminho de Yah, ensinando a Torá, e preparavam seus jovens para serem seus sucessores. É aqui, ó, que eu pego pesado, que as pessoas não me entendem. Que as pessoas querem ficar sozinhas, porque insinuam que estão aprendendo algo que é verdade, que é uma teoria, que é, como é que fala? É uma dedução, que ela é, como é que o pessoal fala hoje? Ela é, tem um nome que eles falam, que não é verdade, mas é uma suposição. É como se fosse algo, uma suposição, e pegam essa suposição e criam um alahá em cima dele e descartam as outras pessoas. Isso não é uma forma israelita. Porque quando você não sabe de uma coisa e você tem dúvida, você não descarta ninguém aquilo. Você cria um caminho. Olha, isso aqui a gente não vai se preocupar. Entendeu? Tem base, não tem base? Isso aqui a gente tira para não perder a unidade. Entendeu? Só que as pessoas estão vendo um monte de teoria de suposição e já vê como verdade. E aí as pessoas ensinam aquilo como se fosse verdade. Ensina a tradição humana, ensina algo que o paganismo pegou como se fosse verdade e por causa daquele ensino, todo mundo que segue aquilo da forma certa, ele é descartado. Aí não está certo. Isso aqui que eu não concordo. Ao invés de mandarem para as universidades e cidades, o casamento dos mortos na Torá era a coluna da família israelita na Mochave. É isso aqui que a gente está falando. O casamento foi o primeiro que foi destruído no Éden, é o que a gente tem que resgatar. Então a gente não faz casamento nenhum no Brasil inteiro se não for do modelo patriarcal. Por isso que você nunca vai me ver fazendo casamento.
pessoas do nosso grupo pediram, olha, você casa a gente? Eu falei, não, porque a gente não acompanhou vocês e eu não sei que tipo de casamento que vocês aprenderam. Se for o casamento patriarcal da Torá, beleza, a gente pode até um dia, quem sabe, eu fazer o casamento, né? Eu nunca fiz casamento, mas quem sabe um dia fazer, mas da forma da Torá, porque eu não vou fazer um casamento da forma de matrimônio, entendeu? Para poder agradar as pessoas. Então a gente não faz nada. Aí sim, cria um alahá. Não vou fazer porque não tem como fazer. Porque nós vamos fazer só de uma forma patriarcal quando tiver numa mochave. As crianças vão crescer juntas, as meninas e os meninos se conhecendo, os pais e etc. Então, se não tiver isso, como é que vai ter relacionamento das crianças? Nesse estudo, mostraremos todos os versos no Tanakh Antigo Testamento e na Brit Hadashah, Novo Testamento, relacionados à palavra Moshav, palavra número 4186 no dicionário Strongs, que sua raiz vem da palavra Yashav. Olha só, Yud Shin Vav. Tá vendo aí? Palavra número 3427 no dicionário Strong significa sentar-se, ó, permanecer ou morar. Então a palavra Moshav, ela vem da raiz Yashav, que ela significa sentar-se ou estar sentado no lugar fixo, permanecer, estar ali, ou morar, um lugar que você vive. Então tem várias conotações da palavra Moshav. A palavra Moshav pode ser escrita de duas maneiras. Mem, Shin e Vav. Ou Bet, né? Desculpa, o Vav é o contrário. Aqui é o Bet, tá? Yashav, Yashab, né? Bet e Vet é a mesma coisa no hebraico, mas o Vav é diferente no palebraico, né? Mem, Shin e Bet. Tá vendo aqui? Tem o Bet, tem o Vet, né? Que é o mesmo som diferente, mas a mesma letra. Que significa experiência, parecer, opinião, regeneração, teste, reabilitação, renovação. Olha só. A palavra Moshav pode ser escrita de duas maneiras. Olha o que significa na raiz. Ter uma experiência, um parecer, opinião, né? Uma regeneração, quer dizer, olha, quando você está numa Moshav é para se regenerar. É você nascer de novo. Regeneração, quer dizer, você voltar ao zero de tudo que você fazia errado. Você entendeu a importância da Moshav? Agora, como que você vai aprender do zero sozinho numa terra? Tá entendendo? Por isso que eu não concordo com os estudos de muitas pessoas que incentivam as pessoas a saírem da cidade só, irem para uma terra e não terem irmãos. É Yahweh que vai juntar o povo. Agora, quem se preocupa em se juntar ao povo, aí que o negócio pega, porque é mais difícil. É onde a gente vai ter um monte de obstáculos, porque é difícil reunir pessoas para colocar isso na cabeça delas, que nós precisamos estar juntas e aprender juntos e nos submetermos a quem? A Torá. Porque as pessoas não querem seguir a Torá, elas querem seguir o que elas acham. E na nossa Moshav, o estatuto máximo é a Torá. Olha, você quer aprender sobre isso? Está aqui, ó. O estatuto tal é esse da Torá. Então, antes de você entrar ali, você vai ter que saber a Torá. Você entendeu por que eu estou dando o ensino do discipulado de 3 anos e meio? Para que você conheça esse estatuto da Torá e você possa um dia se reunir na sua cidade, formar em comunidades aí na sua cidade, para que tenha um estatuto ali da Torá. E não o que eu falo, o que eu penso. Está entendendo a diferença? Então você tem que se regenerar. Ó. É um teste, ó. Moshav é um teste. Você pode passar ou não no teste. Você pode estar ali ou pode ir embora. Entendeu? Uma reabilitação. Ó. Olha que coisa maravilhosa. Você se reabilitar. Quer dizer, você voltar a práticas antigas. Seguir coisas, práticas de saúde. Você práticas por exemplo, um parto normal. Práticas de comidas puras para que você fique saudável. Práticas de você trabalhar com a sua mente e sair desse estresse de cidade, não ter tempo de estudar a Torá. Você vai se reabilitar. É igual uma clínica de recuperação. Moshav, todos nós somos uma clínica. Quando as pessoas vêm para cá, eu falo para elas assim, ó, nós estamos numa clínica nos reabilitando. Não é porque a gente conhece um pouquinho a Torá que a gente está aqui certinho, a gente está se reabilitando. Eu, minha família, meus filhos, minha casa, minha esposa, meu casamento. A gente está tentando salvar a nossa casa, a nossa família. E isso é difícil, mas nós vamos conseguir, porque a gente não vai desistir. E a última palavra é o quê? Renovação. Você precisa se renovar. Se não for nesse modelo da Torá, da Moshav, qualquer projeto de terra, comprar terra,
estocar alimento, se não for nesse projeto aqui com pessoas, não dá certo. Você vai ver que está escrito isso na própria livro de Irmiarro. Você vai ver muitas pessoas lá que tinham Moshav e foram destruídas. Por quê? Não tinha Torá. Porque seguiam tudo, menos a Torá. Então não adianta nada você só querer fugir da grande tribulação e você não se preparar para ela, conhecendo a Torá, o Mashiach e tendo seus irmãos ao seu lado. Ok? A segunda forma é Mem, Vav, Shin e Bet. Ó, Mem, Vav, Shin e Bet, que significa um assento. Eu estou sentado numa cadeira, como se fosse um assento. Eu estou fixado aqui, parado aqui. Uma assembleia, ó, que é uma congregação. Uma morada, quer dizer, uma casa. Uma moradia, né? E moradores, quer dizer, moradores é um bairro. Então, a nossa Moshav que a gente quer viver não é essa que a gente está vivendo hoje. Eu moro numa Moshav pagã, porque o bairro onde eu tô, todos eles não são israelitas. Tem católico, tem espírita, tem macumbeiro, tem aqueles caras daquela erva, como é que bebe aquele negócio? Ai, caramba, aquela erva. Esse cara bebe um líquido aí e fica muito louco, entendeu? Esqueci. Santo Daime. Eu moro 3 quilômetros de uma comunidade de Santo Daime. Os caras dizem que tem a maior... Eu vou nem falar que eles têm ali pra não chamar a polícia lá, senão esses caras estão fritos. Vai ver o que tem lá naquele negócio. É muito louco. É um negócio muito louco, mas não tem Torá. Então não adianta estar numa Moshav que não tem a Torá. Ok? Então, duas formas. Veja que das duas formas, a palavra tem uma conotação muito profunda de uma experiência que os israelitas iriam passar nesse ambiente, que amadureciam as famílias, pois cada dia, neste lugar, eles seriam renovados, como a palavra explica. Tá? Eu vou parar por aqui, né? Eu vou parar por aqui, vou fazer outros vídeos para ficar mais fácil, ok? Então, meus irmãos, nesse primeiro vídeo, entenda o seguinte. É válido, sim, qualquer... Opa, desculpa. É válido, sim, qualquer ensino que as pessoas estejam falando sobre a Torá, mesmo que elas não estão vivendo. Está escrito isso, tá? Tem uma passagem lá no Novo Testamento que os discípulos falaram assim, tem uns caras aí, ó, falando sobre Yahushua, falando coisas aí, que vocês não vão lá repreender eles. Aí um sábio disse assim, olha, deixa eles. Quem não é por mim, quem não é contra mim, é por mim. Se a obra deles for de A, elas vão sobreviver. Se não for, ó, é o que eu falo. Se essa alicerce que nós estamos tentando criar, do Imabyte aqui do nosso projeto, for de A, ele vai sobreviver. Se não for, ele vai acabar. Como acabou muitos grupos e muitas formas de ensinamento, não se ensina mais hoje. Muito oba-oba não tem mais, ok? Então essa é a primeira parte para você descobrir que Moshav é uma comunidade israelita, de famílias, com filhos, com pessoas ali, plantando, colhendo, estudando, se relacionando, se descontaminando, se renovando, reavivando, entendeu? Então esses irmãos que indicaram o meu canal por causa da Torá, eu sim agradeço, do fundo do meu coração, tanto o Afonso, Neemias, Humberto, N canais aí, N pessoas aí que estão ensinando, falando sobre a Torá, indicando a gente, Yahuwah vos dê em dobro o que vocês estão ensinando da Torá, tá? Então agradeço do fundo do coração, é melhor a gente ser amigo, não precisa ser íntimo não, mas amigo, respeitando as diferenças e indicando a Torá, porque a gente sabe que a gente não é pilantra, porque se eu souber que um desses que eu citei aqui, ou eu, for pilantra, pode cortar, porque pilantra não tem vez, entendeu? Pilantra não tem vez. Então eu acredito que a maioria dessas pessoas não são pilantras, são pessoas que estão resgatando suas famílias, tentando, talvez num caminho diferente, lá na frente vai voltar, lá na frente vai entender, e a gente também. Então, continuem seguindo a Torá e a fé israelita dos nazarenos, ok? Aprenda sobre isso. Que Yahuwah te abençoe e te guarde nesse primeiro vídeo. Nós vamos falar sobre a Moshav, a única e a última projeto de Yahuwah para salvar as famílias nos últimos tempos, tá bom? Shalom, shalom. Que Yahuwah te abençoe e te guarde.